Meu pai nunca falava sobre o porão, e agora eu entendo por quê. O porão. Essa palavra, um sussurro quase inaudível mesmo em meus próprios pensamentos mais íntimos, sempre carregou consigo um eco profundo de mistério. Um véu espesso e impenetrável de medo irracional e uma aura quase palpável de proibição que se infiltrava na minha infância com a persistência de uma névoa fria e teimosa. Uma presença constante e sombria. Não era apenas um cômodo qualquer da casa, não era um mero espaço de armazenamento empoeirado e esquecido. Era um território sagrado e proibido, uma área intocável. Um abismo inexplorado que jazia ameaçador e enigmático, sob os alicerces de nossa casa antiga que para mim, criança, parecia se estender até as profundezas insondáveis da terra, até os confins de um mundo subterrâneo. Meu pai, um homem de poucas palavras e muitos silêncios, especialmente quando o assunto era delicado ou pessoal, nunca, jamais, falava sobre ele. Sua boca se selava em uma linha dura, fina e inflexível, seus olhos, antes tão calorosos, escureciam subitamente com uma sombra indecifrável. Um brilho de algo não dito, sempre que o assunto, mesmo que por um acaso fortuito, se aproximava daquele lugar esquecido e temido. Minha mãe, por outro lado, uma mulher mais expressiva e aberta em suas emoções e opiniões, simplesmente reforçava a proibição com um olhar severo e um aceno de cabeça, sem dar maiores explicações, sem fornecer qualquer detalhe que pudesse saciar minha curiosidade insaciável, como se a simples menção do porão pudesse invocar alguma força maligna, algum espírito vingativo ou despertar memórias dolorosas e há muito tempo reprimidas que todos preferiam manter adormecidas no limbo do esquecimento. Lá embaixo não é lugar para crianças, Eduardo. É perigoso, sujo, cheio de coisas velhas, de entulho, de teias de aranha que podem te envolver. E o chão é úmido, escorregadio, você pode adoecer gravemente com o mofo e a umidade, ela dizia, a voz quase um rosnado, com uma urgência que não condizia com a descrição de um mero depósito de objetos esquecidos, mas que falava de um perigo muito maior, muito mais profundo. Mas seus olhos, os olhos de minha mãe sempre carregavam um brilho de algo mais, algo que ia além da preocupação comum com a segurança e a saúde de um filho, algo que eu, com a minha inocência infantil, não conseguia decifrar, mas que pressentia como um segredo sombrio, um mistério pesado que pairava sobre a nossa família. Eu, Eduardo, o caçula de 3 irmãos, era, desde tenra idade, o mais curioso, o mais aventureiro, o mais propenso a desafiar os limites estabelecidos e a questionar as regras inabaláveis dos adultos. Meus irmãos mais velhos, Marco e Helena, já haviam aceitado a proibição do porão como uma lei imutável da casa. Uma daquelas regras inexplicáveis dos adultos que simplesmente existiam sem razão aparente e que não deviam ser questionadas. Eles se limitavam a lançar olhares apreensivos na direção da pesada porta de madeira escura e maciça que levava ao porão, localizada estrategicamente, ou talvez sinistramente na cozinha perto da despensa, em um canto escuro e pouco iluminado. Era uma porta que parecia ser feita de um carvalho maciço, suas dobradiças rangiam em um lamento fantasmagórico a cada brisa que passava pela fresta, e seu trinco de ferro, sempre enferrujado e com um cadeado antigo, pesado e robusto, parecia um guardião silencioso de segredos inomináveis, um sentinela do desconhecido. Mas eu, impulsionado por uma curiosidade que beirava a obsessão, via aquela porta não como uma barreira intransponível, mas como um convite irrecusável. Um portal para o desconhecido, um desafio à minha bravura infantil, uma promessa de aventura. Imaginava que lá embaixo se escondiam tesouros perdidos de piratas lendários, monstros adormecidos que esperavam o momento certo para despertar, ou talvez, como nos livros de aventura que eu lia avidamente sob as cobertas com a ajuda de uma lanterna, a entrada para um mundo mágico e oculto, cheio de mistérios a serem desvendados, um mundo secreto. As noites eram as mais propícias para minha exploração imaginária. Deitado na cama sob o cobertor que me parecia uma armadura protetora contra os horrores noturnos e os fantasmas que habitavam a escuridão, eu ouvia os sons da casa antiga. O vento gemia lá fora, fazendo as árvores balançarem seus galhos secos e retorcidos, raspando nas janelas como dedos esqueléticos que tentavam invadir meu refúgio. O ranger da madeira velha, o estalar das paredes que pareciam respirar, os ruídos indistintos que se infiltravam do andar de baixo, tudo alimentava minha fantasia, minha imaginação febril. Eu inventava histórias mirabolantes sobre o porão, que ali morava um espírito guardião de um antigo segredo, que um tesouro pirata estava enterrado sob o chão de terra batida, que a casa era, na verdade, o navio naufragado e o porão, seu convés inferior, repleto de relíquias e fantasmas de marinheiros.
Mas, acima de tudo, eu imaginava a escuridão densa e impenetrável, que parecia engolir qualquer luz, qualquer som, qualquer vestígio de vida. Uma escuridão que parecia respirar, que guardava algo de tão terrível que meu pai, o homem mais forte e destemido que eu conhecia, o meu herói, se recusava a sequer mencionar seu nome. Essa contradição entre a força inabalável de meu pai e o medo silencioso que o porão evocava nele era o que mais me intrigava, o que mais atiçava minha imaginação, o que mais alimentava meu desejo insaciável de desvendar o segredo. Minhas tentativas de investigar o porão eram sempre frustradas. Eu tentava abrir a porta, testava o trinco enferrujado com toda a força dos meus pequenos músculos que nunca cedia, empurrava a madeira maciça com a força dos meus pequenos ombros, mas o cadeado antigo, pesado e robusto, com suas marcas de tempo, permanecia firme, inquebrável, como um guardião eterno. Às vezes eu tentava espiar pela fresta embaixo da porta, colando o olho no chão, mas a escuridão era total, impenetrável, como um buraco negro que sugava toda a luz. Uma vez, em um acesso de audácia que me fez tremer, peguei uma lanterna de pilhas gastas e tentei iluminar o espaço. Mas o feixe de luz fraco e tremeluzente parecia ser engolido pela imensidão sombria, sem revelar nada, apenas intensificando a sensação de mistério e de vazio. Meu pai, invariavelmente, aparecia nesses momentos, como se tivesse um sexto sentido para minha curiosidade insaciável, como se pudesse sentir minha aproximação do tabu. Não havia gritos nem sermões, apenas um olhar. Um olhar que era uma mistura de advertência silenciosa, tristeza profunda e um cansaço que parecia se arrastar por eras, que me fazia sentir uma pontada de culpa, de ter tocado em algo doloroso, e me afastava imediatamente da porta com o coração apertado. Ele apenas me pegava pela mão, a sua grande, calosa e forte, a minha pequena, trêmula e suada, e me levava para longe da cozinha, para fora daquele ambiente que parecia sufocá-lo, para a sala, onde a luz do sol filtrava pelas janelas e as brincadeiras eram permitidas, onde a vida parecia mais leve e sem sombras. Conforme os anos se desenrolavam, e eu deixava para trás os brinquedos e as fantasias da infância, entrando na fase complexa e desafiadora da adolescência. A curiosidade pelo porão, embora menos aguda, permanecia como um pano de fundo constante em minha mente, uma questão não resolvida. Meus irmãos, Marco e Helena, já haviam se mudado da casa, seguindo seus próprios caminhos, construindo suas próprias vidas longe da casa antiga e de seus mistérios. Eu, no entanto, por uma série de circunstâncias que envolviam estudos e oportunidades de trabalho em nossa pequena cidade, continuei morando com meus pais, testemunhando de perto o envelhecimento deles, as mudanças sutis que o tempo impunha à nossa família. Meu pai, sempre reservado, tornava-se cada vez mais recluso, mais absorto em seus próprios pensamentos. Seus silêncios se aprofundavam e seus hábitos que antes pareciam apenas peculiares começavam a adquirir um tom de obsessão. Ele passava horas na garagem, consertando objetos antigos com uma meticulosidade quase obsessiva, polindo ferramentas que nunca eram usadas, ou no jardim, cultivando plantas com uma dedicação quase frenética, como se estivesse buscando uma perfeição que o escapava. Mas o porão permanecia inviolável, intocável, um tabu, um segredo que nem mesmo o tempo conseguia apagar. Eu comecei a notar que em algumas noites, meu pai descia as escadas da cozinha não para o porão, mas para o pequeno escritório anexo, onde ele guardava seus documentos importantes e passava horas lendo. Eu ouvia o rangido das tábuas do assoalho sob seus passos pesados e depois, um som sutil, quase inaudível, que parecia vir da porta do porão. Era um som de algo sendo inspecionado, talvez, ou apenas verificado, um ritual noturno que se repetia com uma regularidade perturbadora. Eu o via subir com o rosto mais pálido do que o normal, os olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse revivendo alguma memória dolorosa, alguma visão perturbadora que só ele podia ver que o assombrava. A cada vez, o mistério do porão se aprofundava, e a minha curiosidade, que parecia ter adormecido, ressurgia com mais força, impulsionada por uma estranha premonição. Eu me perguntava o que de tão terrível, de tão secreto, poderia estar guardado lá embaixo, algo que corroía a alma de meu pai, que o fazia viver em uma constante vigília silenciosa, em um estado de alerta permanente. A vida seguiu seu curso, implacável em sua marcha, até que o tempo, com sua crueldade intrínseca, começou a cobrar seu preço. Minha mãe adoeceu, uma doença longa e debilitante que consumiu sua força e sua alegria, transformando-a em uma sombra do que fora. Meu pai, em sua devoção silenciosa, cuidou dela com uma ternura que eu nunca imaginei que ele possuísse, uma entrega total e incondicional.
Ele passava horas ao lado da cama dela, lendo livros, segurando sua mão envelhecida, conversando em sussurros que eu não conseguia ouvir, como se compartilhassem um mundo secreto. Mas mesmo nos momentos mais difíceis, a sombra do porão parecia pairar sobre ele, uma presença constante e inquietante. Eu via lançar olhares ansiosos para a porta da cozinha, mesmo quando minha mãe dormia profundamente, como se estivesse sempre em alerta, sempre vigiando, sempre em guarda. Quando minha mãe finalmente partiu, em uma manhã chuvosa e fria, com o céu cinzento chorando a sua perda, a casa mergulhou em um silêncio profundo e doloroso, um vazio que parecia engolir tudo. Meu pai, já exausto pela longa vigília, desabou. Ele não chorava em público, sua dor era interior, mas eu ouvia em seu quarto à noite, em um pranto contido, quase inaudível, que me partia o coração, revelando uma angústia que ele não podia expressar. O porão, porém, continuava sendo o mesmo tabu. Mesmo na ausência de minha mãe, a proibição se mantinha, quase como uma homenagem à sua memória, ou a um segredo que os dois compartilhavam em vida, um pacto silencioso. A dor da perda, a tristeza profunda nos uniu, pai e filho, mas o porão, ironicamente, permanecia como um abismo, uma barreira invisível entre nós. Um segredo que ele ainda não estava pronto para compartilhar, que ele não conseguia verbalizar. Alguns anos depois, meu pai, já em seus 80 e poucos anos, com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo e pelo sofrimento, começou a mostrar sinais de um declínio cognitivo. Pequenos esquecimentos que se tornaram mais frequentes, repetições de histórias que ele contava com a mesma paixão, uma confusão crescente que aos poucos o afastava da realidade que eu conhecia, submergindo-o em um mundo próprio de memórias. Seus olhos, antes tão expressivos, tornavam-se opacos, e a sombra do porão, que antes era uma angústia constante, agora era uma memória distante, que ele não conseguia mais evocar, que se perdia na névoa da sua mente. Foi um processo doloroso, testemunhar a sua despedida gradual, mas eu o acompanhei com paciência e carinho, retribuindo todo o amor e a dedicação que ele havia me dado ao longo de minha vida. E inevitavelmente chegou o dia em que ele também nos deixou em paz, em seu próprio leito, em uma tarde ensolarada, com o cheiro doce de jasmim do jardim entrando pela janela aberta, levando consigo seus segredos e seus silêncios. A casa, agora, era só minha. Vazia, silenciosa, mas impregnada de memórias, de histórias não contadas, de segredos adormecidos que pareciam pulsar nas paredes. E claro, o porão. O porão que havia sido um mistério por toda a minha vida, agora estava ali, acessível, esperando para ser desvendado. Meus irmãos, Marco e Helena, que vieram para o funeral, não mencionaram o porão. Para eles era apenas um lugar cheio de coisas velhas, de entulho, de memórias empoeiradas que não valiam a pena revisitar, um espaço sem importância. Mas para mim, era o último elo com meu pai, a chave para desvendar o silêncio que o havia acompanhado por toda a vida, a peça final do quebra-cabeça da sua existência. Ainda hesitei. Por anos, a proibição havia se enraizado tão profundamente em mim que a ideia de violar aquele espaço me causava uma estranha ansiedade, uma culpa quase infantil, como se eu estivesse cometendo um sacrilégio. Era como se eu estivesse desobedecendo a uma ordem sagrada, a um preceito antigo. Mas a curiosidade, que sempre foi minha maior virtude e por vezes meu maior pecado, era mais forte. A necessidade de entender o meu pai, de compreender o que o havia atormentado por tanto tempo, de desvendar seu mistério, superava qualquer medo, qualquer culpa. Era uma busca por conexão, por verdade, por um último adeus. Armei-me com uma lanterna potente, luvas grossas e uma máscara contra poeira e mofo. A porta do porão, que antes parecia um portal intransponível para um outro mundo, agora estava apenas trancada com um cadeado antigo, uma formalidade. Peguei a chave, que eu havia encontrado em uma pequena caixa de joias de minha mãe, escondida no fundo de um armário, entre rendas e fotos antigas, um tesouro esquecido. A chave era pesada, de ferro batido, e se encaixou perfeitamente na fechadura. O metal rangeu em protesto, um som que ecoou no silêncio da casa, e o cadeado se abriu com um clique seco e estridente, parecendo um tiro no coração. Abri a porta. Um ar abafado, pesado e úmido com cheiro de mofo, terra e algo mais, algo indescritível, mas familiar, como o aroma de papel velho e metal enferrujado, me atingiu em cheio, invadindo meus pulmões. A escuridão era densa, quase palpável, e o feixe de luz da lanterna parecia lutar para penetrar na penumbra, sendo absorvido pela imensidão sombria. Os degraus da escada de madeira, gastos e rangentes pelo tempo, estalavam a cada passo, um som que parecia amplificado na quietude do porão, anunciando minha entrada. Eu desci, meu coração batendo forte no peito, cada passo um misto de medo e excitação, de expectativa e apreensão.
O porão não era o que eu imaginava. Não havia tesouros piratas, nem monstros adormecidos que aguardavam meu despertar. Era um espaço grande, com paredes de pedra úmida que suavam gotículas de água e um chão de terra batida. A princípio, parecia ser apenas um amontoado caótico de objetos velhos, cobertos por lençóis brancos amarelados e espessas teias de aranha que pendiam do teto como cortinas fantasmagóricas. Caixas empoeiradas, móveis quebrados e descartados, ferramentas enferrujadas, brinquedos esquecidos da nossa infância. Uma vasta coleção de objetos que pareciam ter sido abandonados, esquecidos pelo tempo, relegados ao limbo da casa. Mas à medida que eu avançava, movendo os lençóis com cuidado e limpando a poeira com as mãos, comecei a notar uma organização peculiar. Os objetos não estavam aleatoriamente jogados, eles estavam meticulosamente arrumados, quase como um museu de memórias, um arquivo vivo. Havia uma seção de brinquedos antigos, um carrinho de madeira lascado, um peão colorido, um ursinho de pelúcia com um olho faltando. Eram os meus brinquedos de infância. Os brinquedos dos meus irmãos, guardados com um carinho que eu não imaginava. Havia uma caixa de ferramentas de meu pai, perfeitamente organizada, com cada chave, cada martelo em seu devido lugar, brilhando com um leve polimento, como se tivessem acabado de ser usados. No centro do porão, sob um feixe de luz que vinha de uma pequena janela gradeada, uma fresta de esperança, havia uma área mais limpa, um espaço que parecia ter sido usado recentemente com mais frequência. Ali, encontrei uma mesa de madeira rústica coberta por um pano branco, e sobre ela, uma série de cadernos e objetos cuidadosamente dispostos. Peguei o primeiro caderno. Era um diário, escrito com a caligrafia de meu pai, uma letra forte e decidida, mas que em alguns trechos parecia vacilar. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu abria a capa, sentindo o peso daquele segredo. As primeiras páginas falavam sobre a sua juventude, sobre a sua paixão por mecânica, sobre seus sonhos de construir carros, de ser um inventor, um criador. Mas as páginas seguintes revelaram um segredo muito mais profundo, muito mais doloroso do que eu poderia ter imaginado. Ele falava sobre a guerra. Não a guerra que eu conhecia dos livros de história, das aulas de história da escola, cheia de datas e fatos secos, mas a guerra em sua brutalidade mais íntima, mais pessoal, mais visceral. Meu pai havia sido um soldado. Ele havia lutado em um conflito distante e brutal, em um país estrangeiro, em uma época que eu mal conseguia conceber, muito antes de eu nascer. Ele havia visto coisas indizíveis, havia presenciado horrores que nenhum ser humano deveria testemunhar, que marcavam a alma para sempre. As páginas do diário eram um testemunho vívido de sua dor, de seu trauma profundo, de sua luta para sobreviver, não apenas fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente. E depois, ele falava sobre a sua volta, sobre o silêncio que o acompanhou, sobre a incompreensão da sociedade, sobre a dificuldade avassaladora de se reintegrar a uma vida normal. Ele sofria de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, embora a doença ainda não tivesse esse nome na época, sendo apenas uma fadiga de guerra, um choque de combate. Ele tinha pesadelos, flashbacks vívidos e aterrorizantes, ataques de pânico que o faziam reviver os horrores da guerra com uma clareza assustadora. E o porão, o porão. Ele não era um lugar de mistério ou de proibição para nós. Era seu santuário, seu refúgio, seu bunker pessoal, seu campo de batalha, onde ele lutava suas próprias guerras internas. Meu pai, o homem forte e silencioso que eu conhecia e admirava, havia construído o porão com suas próprias mãos, com a ajuda de alguns amigos da guerra, que também sofriam em silêncio, compartilhando o mesmo fardo invisível. Ele havia isolado as paredes com materiais que abafavam o som, havia reforçado a estrutura com vigas de aço, havia criado um sistema de ventilação rudimentar, mas funcional. O porão era seu esconderijo, seu lugar seguro, onde ele podia se refugiar durante seus pesadelos noturnos, durante seus ataques de pânico, longe dos olhos de sua família, longe dos meus olhos curiosos. Ele não queria nos assustar, não queria nos expor à escuridão que o consumia, que o perseguia. Os cadernos revelaram mais detalhes, mais camadas de sua vida secreta. Ele passava horas no porão trabalhando em seus projetos de mecânica, consertando objetos, construindo engenhocas, tudo para manter sua mente ocupada, para afastar os fantasmas da guerra que o assombravam. Ele havia construído um rádio de ondas curtas e em algumas noites, ele ouvia notícias do mundo, buscando um sinal de paz, um sinal de que os horrores haviam terminado, de que a humanidade havia aprendido a lição. E ele havia montado um pequeno altar com fotos desbotadas de seus amigos que não voltaram da guerra, e cartas que ele nunca enviou, guardando para sempre o luto e a memória. E o cadeado?
O cadeado não era para me manter fora, não era para me proibir de entrar. Era para mantê-lo dentro. Para mantê-lo seguro de si mesmo, para mantê-lo escondido dos horrores que ele vivia dentro de si. Ele não queria que víssemos sua vulnerabilidade, sua dor. Ele queria nos proteger da sua escuridão, da sua tristeza. Ele era o guardião do seu próprio sofrimento, o guardião dos seus próprios demônios, o guardião de um segredo doloroso. Em uma das últimas páginas do diário, ele escreveu sobre o nascimento de seus filhos, sobre a alegria que sentiu ao me ver pela primeira vez, tão pequeno e indefeso. Eduardo, ele escreveu, meu caçula. Tão curioso, tão cheio de vida. Eu rezo para que ele nunca conheça a escuridão que eu conheci. Eu rezo para que ele nunca precise de um porão para se esconder, que ele possa viver em um mundo de luz e paz. E ele pedia perdão. Perdão por seu silêncio, perdão por sua ausência, perdão por não ter conseguido ser o pai que ele queria ser, livre daquelas sombras, livre do peso do passado. Eu desabei. Chorei ali no chão empoeirado e úmido do porão, com o diário de meu pai em minhas mãos, suas palavras ecoando em minha alma, rasgando meu coração. Chorei pela dor que ele carregou em silêncio por tantos anos. Chorei pela minha própria ignorância, pela minha incompreensão infantil. Chorei pelo amor que ele sentiu por nós, um amor tão profundo que o fez construir um santuário de dor para nos proteger, para nos isolar de seus próprios traumas. As palavras de minha mãe, lá embaixo não é lugar para crianças. É perigoso, ganharam um novo e doloroso significado. Não era perigoso para mim o espaço físico. Era perigoso para ele, a escuridão de sua mente. O porão era um lugar onde a escuridão da guerra o consumia, um lugar onde ele enfrentava seus demônios em silêncio, para que nós, seus filhos, pudéssemos viver em paz. Em um mundo de luz e brincadeiras, longe de suas sombras. Minha visão de meu pai se transformou completamente. Ele não era apenas o homem silencioso e distante que eu conhecia. Ele era um herói, um sobrevivente, um homem que carregava um fardo inimaginável, um peso que eu não conseguia mensurar, mas que mesmo assim, encontrou a força para nos amar, para nos proteger, para nos dar uma vida de paz. Ele era um homem que, em seu amor incondicional, havia construído um porão não para nos esconder de algo externo, mas para esconder sua própria dor de nós. Eu passei dias no porão, lendo todos os seus diários, cada um deles uma janela para a sua alma, para seus pensamentos mais íntimos, para seus medos mais profundos. Encontrei fotografias antigas de seus amigos de farda, cartas de seus companheiros de guerra, medalhas enferrujadas, desenhos feitos por ele. Cada objeto era um pedaço de sua história, um fragmento de sua alma que ele havia guardado em segredo, que ele havia escondido do mundo. No dia em que saí do porão pela última vez, eu já não era o mesmo Eduardo. A curiosidade infantil havia sido substituída por uma profunda compreensão, o medo, por uma reverência silenciosa e um respeito imenso. Eu tranquei a porta do porão, mas desta vez, não era com o mesmo sentido de proibição, de segredo a ser guardado a 7 chaves. Era com respeito, com amor, com a compreensão de que aquele lugar era sagrado, um memorial à coragem e ao sofrimento silencioso de meu pai. Meus irmãos, Marco e Helena, vieram visitar. Eu os levei ao porão, que para eles sempre fora apenas um depósito. Contei a eles toda a história, mostrei os diários, as fotos, as medalhas. Eles ouviram em silêncio, seus olhos marejados de lágrimas, seus rostos pálidos. A imagem de nosso pai, o homem que eles pensavam conhecer, se desfez e se reconstruiu diante de seus olhos, revelando uma profundidade de caráter, uma dor, uma força que eles nunca haviam imaginado. Nós choramos juntos, não pela dor do passado, mas pela dor de não ter compreendido, de não ter estado lá para ele, de não ter aliviado seu fardo. Decidimos que o porão não seria mais um lugar de silêncio e segredos. Ele se tornaria um santuário, um museu da memória, um local de homenagem. Transformamos o porão em um espaço de memória, um lugar onde poderíamos honrar o sofrimento de nosso pai, a sua coragem, o seu amor. Limpamos o espaço, mas mantivemos a sua essência, a sua atmosfera. Colocamos os diários em uma vitrine de vidro, as fotos em quadros, as cartas em porta-documentos especiais, as medalhas em um pedestal. Criamos um lugar onde pudéssemos nos conectar com ele, com a sua história, com a sua alma, com a sua vida. E curiosamente a casa que antes parecia carregar um peso, um silêncio opressor, agora respirava com uma nova leveza. Era como se a alma de meu pai finalmente tivesse encontrado a paz que tanto buscava. Os ruídos noturnos se tornaram menos assustadores, as sombras menos densas. A casa, em sua sabedoria antiga, parecia ter nos contado seu segredo, e nós, em nossa nova compreensão, havíamos liberado seu guardião.
Hoje, quando me lembro daquela proibição de infância, do silêncio de meu pai, da porta trancada, eu não sinto mais medo ou curiosidade. Sinto um amor profundo, uma reverência pela força e pela resiliência de um homem que carregou um mundo de dor em silêncio, para proteger sua família. Meu pai nunca falava sobre o porão. E agora eu entendo por quê. Ele não falava porque a história do porão era a história da sua dor, e ele nos amava demais para nos expor a ela, para nos contaminar com sua escuridão. Era um sacrifício, um ato de amor que só agora, com a maturidade e a compreensão, eu pude apreciar em toda a sua magnitude. E ao entender o porão, eu finalmente entendi o meu pai. E essa compreensão foi o maior tesouro que ele me deixou. Eu, Eduardo, o garoto que sempre tentou desvendar o mistério do porão, me tornei o seu novo guardião. Mas não um guardião do silêncio e do segredo, e sim um guardião da memória, da história, da verdade. E ao fazê-lo, senti que finalmente me conectava com a alma de meu pai, não apenas como um filho, mas como um companheiro de jornada, um herdeiro de sua coragem e de seu amor silencioso. A casa, antes um local de mistério, agora era um memorial vivo ao amor, sacrifício e resiliência. E o mais importante, um lugar onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente havia encontrado seu caminho para a luz. A cada visita ao porão, sinto a presença dele. Não uma presença fantasmagórica ou assustadora, mas uma presença de paz, de aceitação, de um amor que transcendeu o tempo e o silêncio. As ferramentas que ele usava, os livros que ele lia, os diários que ele escreveu, tudo ali fala dele, conta a sua história, sua vida. E de vez em quando estou lá embaixo, no silêncio reverente do porão, sinto um leve toque no ombro, um sopro quente em minha nuca. Não me assusto. Sei que é ele, meu pai. Finalmente em paz. E eu finalmente em paz com ele, com a sua memória, com o seu legado. E agora compreendo a profundidade do silêncio. Nem tudo precisa ser dito em voz alta. Algumas verdades são sentidas, são compreendidas no fundo da alma, e transformam a nossa percepção do mundo e das pessoas que amamos, para sempre. A quietude do porão, antes opressora, agora era reconfortante, um santuário para a alma de um herói. E nesse silêncio eu encontrava a voz dele mais clara do que nunca. A casa, os cômodos, o jardim, tudo parecia ter ganhado uma nova dimensão de significado, um novo propósito. As paredes, antes apenas barreiras, agora eram guardiãs de uma história que finalmente podia ser contada. Meus irmãos Marco e Helena passaram a visitar o porão com regularidade. Cada um encontrava ali um pedaço do pai que não conhecíamos, uma faceta que o silêncio havia ocultado. Marco, o mais pragmático, se dedicava a organizar as ferramentas de nosso pai, as mesmas que ele usava para construir seus projetos no porão, e a manter o local limpo e arejado como uma forma de honrar a memória e a paixão de nosso pai pela mecânica. Helena, a mais sensível, passava horas lendo os diários, chorando e rindo, descobrindo um pai jovem, cheio de sonhos, antes que a guerra roubasse sua inocência. Juntos, nós três, antes um tanto distantes pelas vicissitudes da vida adulta, nos reconectamos através da história de nosso pai, unindo nossos corações em uma nova e mais profunda compreensão. As noites na casa não eram mais assustadoras. Os rangidos da madeira velha e os gemidos do vento que eu criança associava a monstros do porão, agora soavam como sussurros de uma casa que respirava, que contava sua história, que celebrava sua paz reencontrada. As sombras dançantes nas paredes, antes ameaçadoras, agora eram apenas sombras, um jogo de luz e escuridão que trazia uma estranha calma. A casa não era mais apenas uma casa, era um lar, um santuário de memórias, um testemunho da resiliência humana e do poder do amor familiar. Percebi que a vida de meu pai não foi de dor contínua, mas de uma luta heroica pela paz interior, pela normalidade, pela felicidade de sua família. Ele havia encontrado formas de lidar com seus demônios, de transformar seu sofrimento em um motor de criação, de dedicação. As engenhocas que ele construía, os objetos que ele consertava, não eram apenas passatempos, eram sua terapia, sua forma de meditação, sua maneira de encontrar um sentido em meio ao caos. Ele era um artista, um artesão, um sobrevivente. E em seu silêncio, ele nos ensinou mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Ensinou-nos sobre a força do espírito humano, sobre a importância de enfrentar nossos próprios demônios e sobre o amor incondicional que nos impulsiona a proteger aqueles que amamos, custe o que custar. O porão, que um dia foi o lugar mais temido da casa, tornou-se o mais sagrado. Era um lembrete constante de que por trás das aparências, por trás dos silêncios, por trás das proibições, podem existir histórias de sacrifício, de coragem e de um amor tão profundo que desafia a compreensão. Meu pai nunca falava sobre o porão porque ele sabia que a verdade, por mais necessária que fosse,
carregava um peso que ele não queria nos impor. Ele nos poupou da sua escuridão para nos dar a luz. E agora, em cada canto daquela casa, em cada rangido da madeira, em cada raio de sol que entrava pela janela do porão, eu sentia a sua presença, a sua paz, a sua luz. E entendia finalmente o porquê de seu silêncio. Um silêncio que se tornou a mais eloquente das declarações de amor. A história da minha família não era apenas a minha história, a de meus irmãos ou a de nossos pais. Era a história de muitos, de tantos que em tempos de guerra e de paz, carregaram seus fardos em silêncio, protegendo seus entes queridos das sombras que os perseguiam. E ao honrar a memória de meu pai, ao dar voz à sua história silenciada, eu senti que estava honrando a memória de todos eles. De todos os heróis anônimos que sacrificaram tanto para que nós pudéssemos viver em um mundo de luz e de esperança. O porão, antes um mistério assustador, tornou-se um farol de compreensão e amor. E eu, Eduardo, o pequeno explorador de cadarços desamarrados, finalmente entendi o mapa da alma de meu pai. E encontrei um tesouro muito mais valioso do que qualquer ouro pirata: a verdade e o amor incondicional.